Estamos já aqui com o Evangelho de Mateus aberto, o capítulo de número 7 e os versículos de número 15 e 16. Tá bom? Versículo 15 e 16 do Evangelho de Mateus, lá no capítulo 7. Você que tem Bíblia, quiser acompanhar, pode fazer em nome de Jesus. Diz assim a palavra do Senhor: Acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Vamos ficar no versículo 16 aqui, já tem um pontozinho, e é exatamente nessa perspectiva que nós queremos falar nesta manhã. Pelos seus frutos os conhecereis. Meus amados irmãos, meus amados ouvintes da palavra de Deus, é certo que nós não podemos afirmar que conhecemos as pessoas. Você pode ter uma pessoa que anda próximo a você, outros, né, que você se relaciona, mas a gente não conhece verdadeiramente as pessoas. Ora, as pessoas que estão próximas a nós sabemos de algumas coisas, mas não conhecemos verdadeiramente. Imaginam essas que estão na mídia, distantes, e que a gente compra o peixe, digamos assim, pelo preço que estão vendendo, né? Então a gente não sabe muito dessas pessoas. Por causa disso, tem muita gente por aí falando de Jesus, anunciando Jesus, ou promovendo algum grupo religioso. Tem muitas pessoas que se esmeram, né? Dão todo o suor, toda a sua garra para exaltar uma religião, ou um grupo religioso, ou um pensamento filosófico religioso, enfim. Eu aceito plenamente, acho que todo mundo tem o direito de falar aquilo que deseja falar, se expressar, né? Mas essas coisas não revelam exatamente quem nós somos, apenas pelo falar. Eu posso usar aqui os microfones da rádio, usar as redes sociais e falar um monte de coisas, mas eu posso não ser aquilo que eu estou aparentando ser. É exatamente isso que Jesus Cristo, aqui no seu Evangelho, ele nos chama para perceber esse detalhe, de que as pessoas, elas são não apenas aquilo que nós estamos vendo, e não apenas aquilo que nós estamos ouvindo, né? A Adriana Silva está mandando um oi. Oi para você também, Adriana. Oi para Damião. Que Deus abençoe e guarde vocês nesta manhã maravilhosa. Então, irmãos, existe uma grande diferença entre parecer e ser. E eu quero, nesta manhã, refletir com você da seguinte forma: sobre a questão de ser cristão, evangélico, crente, servo de Deus, homem de Deus, mulher de Deus. Tem tantos adjetivos, né, que a gente já usa no dia a dia. Mas como realmente reconhecer uma pessoa de Deus? Como realmente reconhecer quem é e quem não é? Como reconhecer? Será que nós temos a capacidade de reconhecer? Então, às vezes, a gente pode acompanhar o desenrolar de uma determinada vida e a gente vai entender. A gente não pode, talvez, chegar a uma exatidão da personalidade daquela pessoa, né? Ou com profundidade poder afirmar fulano é isso e aquilo outro, mas baseado nesta informação de Jesus, de que pelos frutos nós haveremos de conhecer a árvore, nós temos aí uma luz para não ficarmos apenas sendo espectadores das pessoas no seu falar. Precisamos fazer também uma investigação dos seus frutos para podermos fazer uma avaliação, digamos, mais perfeita de quem são as pessoas que nos rodeiam, de quem são aquelas pessoas que nos anunciam o Evangelho, de quem são aquelas pessoas que se dizem pessoas de Deus. Então, nós não podemos estar aqui dizendo A, B e C é ou não é, mas nós podemos, baseado na palavra de Deus, nós podemos fazer uma rápida investigação. Alguns textos que nós escolhemos nesta manhã para nós trabalharmos, elas vão revelar
o perfil de uma pessoa que nasceu de novo. Eu quero crer, queridos, que uma pessoa que teve um encontro com Deus, isto não aconteceu lá na forma embrionária. Ou seja, isso, você, enquanto embrião no ventre da sua mãe, você não teve um encontro com Deus. Muito embora Deus já te conheça e sabe até quem você será quando crescer, ali você não tem consciência, ali você não sabe de nada. E também quando você nasce, ali também você não tem consciência alguma, você não teve encontro nenhum com Deus. Isto é algo que vai ser formado na medida que o teu ser, a tua psique, o teu ser humano vai ser criado, vai ser formado. Chega num tempo que os estudiosos eles vão apontar aí uma idade entre 10, 12, 13 anos, é o período da puberdade, é o período da formação da personalidade da criança, que vai desenvolvendo para passar para uma fase juvenil e adulta. E nesse período aí, as pessoas vão ganhando uma consciência, um saber sobre o que é certo, sobre o que é errado. Então, neste sentido, nós poderemos fazer uma avaliação daquela pessoa. Nós poderemos, porque esta pessoa, ela vai precisar refletir sobre Deus e ela vai precisar tomar uma decisão diante de Deus. Então, todo mundo, quando nasce, ele não nasce nem evangélico, nem católico, nem cristão, nem muçulmano, nem budista. Ele não nasce assim. Muito embora a família dele normalmente rotula, né? Ou seja, você nasce num berço católico, seu pai e sua mãe é católico, então você, quando nasce ali, dependendo do ritual daquela igreja, como no caso da igreja católica, tem aquele batismo infantil, então as pessoas vão ali, levam você, batizam e lhe rotulam também como um católico também. Mas só que o que acontece? Você depois que cresce, você depois que entende, você depois que tem a sua percepção de mundo à sua volta, muitas das vezes você faz uma escolha de não permanecer mais católico. E aí você migra para qualquer outra religião, se você quiser ser religioso. Alguns até dizem, eu não vou ficar em religião nenhuma porque eu sou ateu, eu não creio nem que Deus existe. Outros dizem, eu creio que Deus existe, mas eu não vou ficar em religião nenhuma. E aí fica vagando. Então, isso é uma decisão que se toma no transcurso da vida. Agora, isso vale para qualquer pessoa neste planeta, independentemente da nação em que ele nasça, independentemente da família que ele nasça. Existem alguns grupos religiosos mais, digamos assim, fundamentalistas, mais radicais, que impõem. Então, o filho vai ser submetido a uma imposição, onde ele nasce ali naquela família, onde ele não pediu para nascer ali. A família tem aquela religião e ele não tem opção. A família impõe que ele abrace aquela religião, aceite, concorde, viva, dê a sua vida, independentemente dele querer ou não. Então, existem alguns grupos assim, nós conhecemos, não vamos citar, mas existem alguns grupos assim. No entanto, o que é que nós estamos querendo traçar nesta manhã? Que linha nós queremos traçar nesta manhã para nós refletirmos? Vamos refletir do ponto de vista cristão, do ponto de vista evangélico, do ponto de vista bíblico. Uma pessoa que possa abrir a boca e dizer que teve um encontro com Deus, que teve uma experiência com Deus, ela precisa ter esse tempo dela. Ela precisa realmente demonstrar isso. Eu não posso apenas dizer, eu não posso apenas ficar na teoria dizendo que tive um encontro com Deus. Eu preciso externar em meus frutos, em minha vida, esse encontro. Eu posso até nem afirmar que tive esse encontro, mas a minha vida prática vai demonstrar para todos de que eu não sou mais aquela pessoa. Por quê? Porque eu tive um encontro com Deus. Então, você não pode dizer que já nasceu crente, já nasceu evangélico. Tem gente até que porque eu nasci num berço evangélico.
Você pode ter nascido no berço evangélico, mas não quer dizer que você é evangélico. Você precisa, enquanto filho de pais evangélicos, você precisa também ter o seu encontro pessoal com Cristo. Então, no ponto de vista biológico, filho de gato é gatinho. Mas no ponto de vista espiritual, filhos de evangélicos não são necessariamente evangélicos. Eles precisam ter a sua experiência com Deus. Por quê? Porque a salvação ela é individual. Ela não é uma coisa transferível. O pai não pode transferir a salvação que ele tem em si mesmo para os filhos. Não. Nem a mãe transfere para os filhos. E nem os filhos para os pais. Não. Isso não é transferido. É uma experiência que tem que ser vivida individualmente, particularmente por cada pessoa. Cada pessoa tem que ter em si mesmo o seu antes e o seu depois de Cristo. Cada pessoa, cada ser humano, ela tem que ter um entendimento de que eu tive um encontro com Deus, ela pode até se lembrar exatamente o dia e a hora. Eu me lembro o dia que eu tive um encontro com Deus. Foi no dia 14 de maio de 1985. Foi uma terça-feira à noite. Eu me lembro o dia. Eu não vou lembrar exatamente a hora, mas eu lembro o dia, lembro onde foi. Isso marca minha vida. Isso marcou minha vida para sempre. Porque você se encontra com muitas pessoas e você fica marcada pela vida daquelas pessoas, pelo encontro. Imagina um encontro com Deus. Um encontro com Deus não é uma coisa que você não se lembra. Um encontro com Deus não é uma coisa que você... eu me encontrei com Deus. Como foi? Eu nem me lembro. Foi uma coisa assim. Não. Foi um encontro com Deus. Então não é uma coisa simples. Não é uma coisa casual. Não é uma coisa sem significado, sem importância. Então, meus queridos irmãos evangélicos, cristãos, que me escutam, que me veem, qual foi a tua história antes de Cristo? Ou como foi a tua história? Quem era você antes de Cristo? O que aconteceu depois desse encontro com Cristo que fez você mudar? Você mudou de religião, em alguns casos, né? Em alguns casos não. Digamos que você era filho de pais evangélicos, você continuou evangélico, mas você agora pode dizer para todo mundo, eu tive uma experiência com Deus. Eu era um evangélico, vivia dentro de casa, mas eu tinha meus altos e baixos, eu não tinha muita convicção, eu não tinha muita certeza da minha salvação, eu não tinha fé suficiente, eu era uma pessoa relaxada, eu era uma pessoa até que pecava, que não me submetia a pai e mãe, não me submetia à palavra de Deus. Então você tem um histórico. Aí você diz, mas a partir do dia que eu tive um encontro com Jesus, a minha vida se transformou. Então isso não pode ser apenas uma coisa de lábios. Nós não podemos afirmar isso apenas com os lábios. Nós afirmamos com a nossa boca algo que ocorreu dentro do nosso coração. No entanto, existem algumas coisas que eu chamo de perfil daqueles que nasceram de novo. Existe um perfil daqueles que tiveram um encontro com Jesus. Se nós observarmos aquela história do encontro de Jesus com Nicodemos, nós vamos perceber isso, né? Inclusive, eu quero abrir com você aqui rapidamente o Evangelho de João, lá no capítulo 3, para nós relembrarmos essa história do encontro de Jesus com Nicodemos, para você ver o que Jesus afirma para Nicodemos. Os versículos 4 e 5, Jesus diz assim... perguntou Nicodemos para Jesus, como pode um homem nascer já sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez? Aí Jesus respondeu para Nicodemos, em verdade, te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que Jesus está dizendo aqui? É que o nascimento, ele não pode ser apenas algo interior, ele tem que ser exterior também. Então, não é uma questão apenas exterior, é também uma questão interior. Ou seja, a transformação, ela vai acontecer por dentro e por fora. Então, é algo que vai ser notado, é algo que vai ser percebido. A transformação espiritual,
o nascimento, o novo nascimento espiritual, ele leva você para falar diferente, pensar diferente, agir diferente, porque a sua mente agora, ela está voltada também para uma mente que não vive mais em função de obedecer apenas a você. Então, até o que você pensa e acha como gosto, aquilo que eu gosto, aquelas coisas pessoais, elas agora não têm mais 100% de controle na tua vida. Por quê? Porque quem teve um encontro com Jesus, e esse encontro foi sincero, essa pessoa se tornou discípula de Jesus. E na condição de discípula de Jesus, as pessoas entendem de que agora elas têm um mestre. É isso que traz muita dificuldade para muitas pessoas, porque as pessoas têm dificuldade de se submeter a alguém. Nem todo mundo está preparado ou quer viver em submissão, porque acha que a submissão diminui. Eu vou ficar diminuído. Como é que eu posso, um homem feito, eu tenho minha vida e eu vou ficar submetido a alguém? Mas quem não consegue se submeter a Cristo, ele não pode dizer que serve a Cristo, nem que é cristão. Você pode até dizer que sabe quem é Jesus, porque você já ouviu, você leu algum livro, você viu algum filme, viu ou ouviu as pessoas falando, mas você dizer que teve uma experiência real com Cristo, você dizer que nasceu de novo, nascer de novo é passar a ser um discípulo de Jesus, ou seja, é passar a viver uma vida em obediência a Cristo. E neste sentido, no sentido de obedecer, muitas das vezes a gente tem que dizer não para nós mesmos. Porque quando eu não estou em obediência a Cristo, tudo que eu quero fazer, eu posso fazer. Tudo que eu penso em fazer, eu vou e faço. Por quê? Porque eu tenho que dar satisfação a quem? A ninguém. Eu não tenho um mestre, eu não tenho um Senhor, né? Mas quando eu tenho um encontro com Cristo, quando eu sou uma nova criatura, porque eu nasci de novo, aí eu tenho um mestre. Aí eu sou uma ovelha com pastor. E uma ovelha que tem um pastor, ela não faz mais a sua vontade. Você pode observar no campo, né, alguém cuidando ali de umas ovelhas e tal. Elas estão soltas por ali e tal, mas na hora que o pastor quer recolhê-las ao celeiro, ao curral, vai lá e recolhe. E elas têm que vir, né? Então é assim, na hora que o pastor tira do curralzinho e solta, vão pastar. Elas vão. Então elas estão ali, elas, enquanto estão soltas ali, fazem o que querem, vai lá como uma grama, como um mato, e anda, e se senta, e corre, e brinca. Faz tudo aquilo ali, mas é uma vida supervisionada pelo pastor. Nós não somos mais ovelhas desgarradas. Então existe um perfil. Quando Jesus vai dizer, olhe para os frutos das árvores, que vocês vão conhecê-las, então você vai ter que olhar para as pessoas que andam por aí, falando acerca de Cristo, falando acerca do Evangelho. Olhem o perfil delas. Se elas vivem em função de fazer apenas a sua vontade, o seu querer, ou se elas estão submetidas à vontade do Senhor Jesus. Só para não ficar em minhas palavras, eu quero dizer para você aqui algo que o apóstolo Pedro, lá na sua epístola, ele nos ensina, lá no capítulo 2 da primeira epístola, lá no versículo 25 do capítulo 2. O apóstolo Pedro, ele diz assim, porque estáveis, ou seja, no passado, desgarrados como ovelhas, agora, porém, vos convertestes ao pastor e bispo de vossa alma. Então, queridos, o que é ser uma nova pessoa? O que é ser uma nova criatura? O que é ser um discípulo de Jesus? O que é ser cristão? O que é ser crente? O que é ser evangélico? Sabe o que é? É isso. Antes de eu ter esse título, eu era como uma ovelha desgarrada. O que é uma ovelha desgarrada? É aquela que anda pelo meio da rua que você vê por aí afora, que sai comendo plásticos, que sai comendo papelão, sabe? Viva a vida dela, não tem dono, não tem pastor, não tem cuidado. Não tem hora para chegar, nem hora para sair, não tem lugar certo onde ficar. Viva aí, ao Deus dará. Isso éramos nós,
Quando nós não tínhamos nascido de novo, quando nós não tínhamos tido ainda um encontro com Jesus. A gente vivia assim, desgarrados ao nosso bel prazer. Nós temos dentro do coração, né, que é a nossa mente, nossa alma, nós temos lá uma cadeira de comando, né? Vamos usar de maneira figurada, né? E lá tem uma direção, tem um volante, aonde quem está sentado lá naquele coração, antes do encontro com Jesus, éramos nós. Ou seja, o ego, era o eu. Eu estava ali sentado, ou seja, na cabine de comando da minha vida, ou seja, quem controlava os meus caminhos era eu mesmo. Eu ia para a direita, eu ia para a esquerda. Se eu quisesse parar, eu parava. Se eu não quisesse, eu não parava. Hoje em dia, não. Hoje em dia, eu saí. A pessoa que teve um encontro com Cristo, a pessoa que se diz cristã, ela sai dessa cadeira e deixa que o Espírito Santo, que é a pessoa que vai agora estar habitando em nosso ser, é como a Bíblia diz, não sabeis vós que sois templo do Espírito Santo e que o Espírito Santo habita em vós, ou seja, o Espírito Santo agora passa a habitar e a dar a direção. Muitas vezes nós até não concordamos, não aceitamos, não queremos, mas Ele dá a direção. O Espírito Santo é quem dá a direção. Vá para a esquerda, vá para a direita, nos orienta no nosso caminhar, quando devemos parar, quando devemos agir, como devemos nos comportar. Então, mas tem pessoas que não se deixam guiar pelo Espírito Santo. Tem pessoas que não se deixam guiar, como eu já disse, tem pessoas que não gostam de estar sendo... de estar obedecendo a alguém. Pessoas que já desobedeciam pai e mãe, não queriam obedecer pai e mãe, aí estão na sociedade, não obedece polícia, não obedece professor em sala de aula, não obedece às leis, não obedece às autoridades, e aí ela tem dificuldade também de obedecer a Deus. Porque é uma vida inteira de desobediência, é uma vida inteira que não houve disciplina para obedecer, para estar debaixo de autoridade de alguém. Então essas pessoas, elas vão ter dificuldade de obedecer a Deus. No entanto, Jesus disse para Nicodemos, se você não nascer de novo, meu filho, você não vai ver o reino de Deus. Então não adianta ser cristão, não adianta ser evangélico, não adianta ser crente, não adianta ser discípulo apenas de aparência. Nós precisamos de fato dar frutos que comprovem isso. Dar frutos. Como são os frutos? Os frutos são isso, obediência restrita a Deus. Buscando o reino de Deus em primeiro lugar e as demais coisas serão acrescentadas. Dando primazia, dando importância para as coisas de Deus. Você é de Deus? Por que você não escuta a palavra de Deus? Você é de Deus? Por que você não serve a Deus? Ah, eu sou filho de Deus porque todo mundo é filho de Deus. Mas quando foi que você foi adorar a Deus? Quanto tempo faz que você visitou a casa do teu pai? Quanto tempo faz que você visitou, se reuniu com os teus irmãos na fé? Quanto tempo faz que você esteve como igreja de Cristo, adorando, louvando e exaltando aquele que você chama de Deus, que você chama de Pai? Será que você realmente, na prática, está sendo o filho de Deus? Será que na prática, realmente, você está sendo o servo de Deus, o discípulo de Jesus? Né? Será? Então, é uma questão que Jesus coloca para nós pensarmos nesta manhã. Não se trata apenas de dizer, mas nós precisamos dar os frutos. Esses frutos, eles vão externar quem nós verdadeiramente somos. Por isso que Jesus, falando com Nicodemos, ele pega Nicodemos e choca Nicodemos. Ou seja, ele percebeu uma característica em Nicodemos que não tinha acontecido ainda. Nicodemos era religioso, Nicodemos era, inclusive, um dos principais na religião judaica. Eu quero crer que ele era um dos que ensinavam as leis, os rituais. Ele era um dos ensinadores. No entanto, ele falava de Deus, mas ainda não tinha nascido de novo. E Jesus disse para Nicodemos, Nicodemos, se você não nascer de novo,
Você não pode ver o reino de Deus. Então não basta estar na religião, não basta estar apenas praticando os rituais religiosos, não basta estar indo para a missa, não basta estar indo para o culto. Você precisa nascer de novo. Você precisa de fato dizer e entender: eu sou evangélico, eu sou crente, eu sou cristão, porque eu tive um encontro com o Deus cristão. O Deus cristão é Cristo. O Deus único e verdadeiro. Você não pode abrir sua boca e dizer que é cristã se você não serve a Cristo. Você não pode. Você precisa servir. Não basta só você saber que Cristo existiu. Não basta apenas saber isso. Você precisa servi-lo para você poder ser cristão. Você está entendendo? Então, existe um perfil que nós podemos perceber que as pessoas estão assim, nascidas de novo. Tem um outro texto, a palavra de Deus, que quem escreve agora é o apóstolo Paulo, lá na segunda carta que ele escreve aos Coríntios, lá no capítulo 5 da segunda carta, lá no versículo de número 17, nós vamos ver o apóstolo, ele falando também algo que eu creio que serve para nós refletirmos sobre quem é e quem não é nascido de novo. O apóstolo Paulo diz assim: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram e eis que se fizeram novas. Ora, o apóstolo Paulo está dizendo assim: se alguém está em Cristo, ou seja, se alguém realmente teve um encontro com ele e não rejeitou o Cristo, está nele. Porque muitos tiveram um encontro com Cristo, mas o rejeitaram. Então não estão em Cristo. Estar em Cristo é permanecer, como ele diz: eu sou a videira e vós sois os ramos. Se vós estiverem ligados em mim, na videira, vocês podem dar muitos frutos. Mas se você não estiver ligado, você não pode fazer nada. Ele diz: sem mim nada podeis fazer. Então uma coisa não é ter conhecido Jesus. Uma coisa é você conhecer Jesus e estar nele, ligado nele, permanecido com ele. Isso é o que precisa acontecer. Muitas pessoas chegam num culto ou em alguma reunião que fala de Jesus, chora de emoção, sente a presença de Jesus, mas ao término vão embora para casa e não quer negócio mais com Jesus. Então essas pessoas não estão em Cristo, tiveram um encontro pessoal, mas abandonaram, não permaneceram, não quiseram continuar com o Cristo. Aí Paulo vai dizer assim: mas quem está com Cristo, se alguém está, ele é uma nova criatura. Ou seja, se você tem um encontro com Jesus, tem um encontro com ele, mas você o rejeita, você continua sendo a velha criatura. Você continua o mesmo. Você continua o mesmo sem transformação. Você é o mesmo que nasceu. Você é aquele mesmo que cresceu. Você continua com os velhos hábitos. Você continua com a velha criatura dentro de você. Mas se você está em Cristo, ou seja, se você tem um encontro com Cristo, e aí você se submete ao Cristo e à sua vontade, e você diz: não, eu não quero te abandonar não, como os apóstolos fizeram, se encontraram com Jesus e permaneceram com ele, e disseram: nós vamos contigo até a morte, e todos foram até a morte ali com Cristo, sem abandoná-lo. Então, queridos, nós precisamos fazer isso. Aí sim, se nós estivermos em Cristo, ou seja, não basta apenas conhecê-lo, tê-lo visto, ter ouvido uma palavra dele, ter tido um momento com Jesus, essas coisas não são relevantes, tem alguma coisa positiva, mas não resolve o problema. O que resolve completamente o problema é nós estarmos em Cristo. Se nós estivermos em Cristo, aí Paulo vai dizer: se nós estivermos nele, então as coisas antigas, as coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Aí nós podemos ver aquilo que Jesus estava a nos falar. Pelos frutos vocês conhecerão a árvore. Então por que é que tem falsos profetas por aí? Porque eles profetizam, eles falam, mas as suas vidas não sofreram transformação. Eles são as mesmas pessoas. Porque, na verdade, eles tiveram um encontro com Cristo, mas eles não se deixaram transformar pelo Cristo. Então, eles não estão em Cristo.
Eles apenas tiveram um encontro, tiveram um contato, tiveram um conhecimento, mas preferiram permanecer na sua vida antiga, na sua vida de nascimento, assim como Nicodemos. Nicodemos não se deixou transformar por Deus, falava de Deus a vida inteira, era um dos principais, e Jesus olhou para o coração dele e viu que ele não tinha sofrido transformação ainda e disse, é necessário que você nasça de novo. O teu velho homem, Nicodemos, tem que morrer para que nasça um novo homem. Assim como Jesus falou para mim, Robério, o teu velho Robério tem que morrer, e nós precisamos enterrar Robério todo dia. Todo dia esse Robério velho quer se levantar, quer ressurgir, quer renascer, e nós temos que todo dia estar ali. Ao contrário daquele dia lá em Lázaro, que eles tiram a pedra, com relação à nossa vida espiritual, nós precisamos estar sempre colocando a pedra no túmulo, porque o velho homem quer sempre retornar, o velho homem quer sempre reviver, e nós não podemos deixá-lo ressuscitar. As coisas velhas já passaram, as coisas antigas já passaram, o Renan antigo já morreu e já foi enterrado, e nós precisamos manter a pedra ali no túmulo. Não podemos deixar uma brechinha. Temos que mantê-lo morto, mantê-lo ultrapassado, inexistente, para que o novo homem, a nova pessoa, a nova criatura, ela encontre lugar em nós. Assim, os frutos que agradarão a Deus irão ser vistos, irão ser notados, e as pessoas vão ver que ali não está aquela mesma pessoa de que antes ela conhecia. Aqui em São Mamede, as pessoas não têm assim o antes e depois de Robério, porque eu já cheguei aqui há 9 anos atrás, as pessoas já me conheceram assim, mas as pessoas que me conhecem ali em Campina Grande, que me conheciam desde a minha meninice, desde a minha momento juvenil, a minha mocidade, a minha adolescência, eles se chocaram depois, quando souberam que eu havia me convertido. Por quê? Porque eu era aquela pessoa que todos conheciam, né? Fumando maconha, vivendo como nós já falamos aqui. Não adianta agora eu dar meu testemunho para vocês, só dizer que a gente fazia aquilo que dava na cabeça, aquilo que a gente pensava, aquilo que a gente queria, e a gente não dava satisfação a ninguém, nem pai, nem mãe, não é verdade? Era assim. Éramos, como o Pedro falou, éramos como ovelhas desgarradas, a gente não tinha pastor, ninguém era nosso pastor, a gente fazia o que queria, o que dava na telha. Agora, meus queridos, estando em Cristo, aí é diferente, porque agora nós temos um pastor. Quem é o nosso pastor? Jesus disse, eu sou o bom pastor, eu sou aquele que dá a vida pelas ovelhas. Então você tem um pastor? Ora, Jesus é o teu pastor, foi ele que deu a vida por você. Então, você não sente constrangimento algum em estar ficando desobediente a ele, a sua palavra, a sua verdade? Então, queridos, é necessário que haja transformação, é necessário que haja mudança. Então, os frutos, eles precisam mudar. É como se fosse assim, para você entender. Um pé de manga, a vida todinha deu manga. Todo mundo olha, quem é que se espanta em ver um pé de manga dando manga? Ninguém. Agora você imagine no decorrer do tempo, de repente você olha para aquele pé de manga e está nascendo ali uns brotinhos, mas quando você vai olhar é caju, não é manga. Então isso vai assombrar todo mundo, isso vai chamar a atenção. Por quê? Porque está dando frutos diferentes. Do ponto de vista espiritual, é isso que aconteceu comigo e com você. Nós éramos para dar aqueles frutos notórios. Todo mundo que olhava para mim lá no passado dizia, isso aí não tem jeito. Esse aí vai dar esse fruto até morrer, porque uma árvore ruim vai dar um fruto ruim até o final. Alguém dizia, pau que nasce torto, morre torto. Né? Então, é assim do ponto de vista natural, mas do ponto de vista espiritual não é. Você que está hoje dando frutos ruins, frutos que não agradam a Deus, você que está dando hoje frutos indignos, você que está vivendo uma vida hoje que traz tristeza para você, traz tristeza para os teus familiares, traz tristeza para a comunidade que você vive. As pessoas olham para você e dizem, isso aí não tem
tem jeito, esse aí não tem conserto, mas eu quero dizer para você que o encontro com Jesus, ele altera a nossa vida. Por isso que aquele que está em Cristo, ele tem uma vida antes, ele tem uma vida preguiça, ele tem o seu antes e o seu depois, o seu AC e o seu DC, o seu antes e depois de Cristo, eu e você podemos ter. Se Deus fez isso na minha vida, pode fazer na tua vida também. Então, não deixe que as pessoas que, por observarem você, olhem e digam, esse aí vai dar manga até a vida toda, esse aí sempre deu manga e esse aí vai dar manga a vida. Não, você pode aparecer um dia, né, dando frutos que vão assustar esta comunidade. Muitos vão olhar para você e dizer, incrível o que aconteceu na vida de fulano. Incrível. Esta pessoa, aos meus olhos, estava perdida e não tinha jeito. Mas alguma coisa aconteceu com ele. Alguma coisa aconteceu com ele que ele mudou completamente. É como a água e o vinho. Você veja, a água, toda a vida foi água. Né? Mas aquela água nas mãos do Senhor, lá em João capítulo 2, lá nas bodas de Caná, aquela água se transformou em vinho. Perceba a diferença. A água, ela é notória por ser algo incolor, indolor, né? Não tem cheiro, não tem gosto, não tem cor, né? Mas, no entanto, ela foi transformada numa coisa totalmente diferente. Ou seja, o vinho, que tem uma cor vermelha, escura, densa, que tem sabor. Né? Então, transformada a essência numa outra coisa. Era apenas uma coisa líquida, noutra coisa líquida. Mas a essência é totalmente outra. Então, você pode ser um pé de manga do ponto de vista espiritual e você vai dar um fruto chamado mamão, caju, pera, maçã, não importa. Porque você vai ser... As pessoas vão olhar para você e vão ver... Eu estou vendo ali Robério. Mas quando vão ver na prática, os frutos não são mais aqueles frutos de Robério. Por isso que a palavra de Deus, ela desmancha essa teoria que muitas pessoas têm. Ah, eu nasci assim, eu vou morrer assim. Né? É aquela... as pessoas chamam a síndrome de... me esqueci o nome agora. Tem um livro, né, que fala sobre isso. Mas eu me esqueci agora, não adianta. Me esqueci agora, fugiu da mente. Eu nasci assim, eu vou ser sempre assim. Gabriela, a síndrome de Gabriela. Me lembrei da música, né? Eu nasci assim, eu fui sempre assim, vou morrer assim. Gabriela. Né? Parece que tem pessoas que têm a síndrome de Gabriela. Eu nasci assim e vou morrer assim. Meu irmão, nenhum filho de crente, nenhum filho de evangélico, nenhum filho de um pastor, o pastor mais, sabe, o mais santo, o pastor mais, digamos assim, honesto, o pastor mais reto, mais justo, mais aplicado na palavra, mais espiritual, nem os filhos dele podem dizer, eu nasci assim, porque eu nasci numa casa de evangélico, meu pai é pastor, e tal. Eles, os filhos, precisam nascer de novo, precisam sofrer o novo nascimento, eles precisam ter a sua experiência pessoal, particular com Cristo. Então não é uma questão apenas de dizer, mas é uma questão de produzir em si mesmos os frutos que revelam que você é uma nova criatura, que revelam que você não é um falso profeta, um falso crente, um falso evangélico, um falso cristão. Ainda existem algumas características que nós poderíamos colocar nesta manhã como sendo o perfil de uma pessoa que não é um falso profeta, que não é um falso evangélico, que não é um falso cristão. Nós podemos ver isso lá em Lucas, do próprio Cristo, ele ensinando, o próprio Cristo, lá no capítulo 14, o versículo de número 33, Jesus, ele nos ensina algo que nós não podemos desprezar nessa manhã. O versículo 33 diz algo, irmãos, que é revelador. Presta atenção. Assim, pois,
todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Perceba, não há discipulado genuíno sem renúncia. Tem muitas pessoas que querem estar na igreja, muito mais até para receber do que para oferecer. Muitas pessoas não entendem que são chamadas à igreja para estarem ali sendo um elo naquela corrente, para contribuir, para ajudar, para ser, para estar como igreja, produzindo frutos agradáveis para Deus. E tem muitas pessoas que têm uma dificuldade imensa de doar seus dons, seus talentos, até seus recursos para a obra de Deus também. Agora, o Cristo está dizendo para nós aqui que existe uma questão chamada renúncia, que ela é característica do discípulo. Ninguém pode chegar a ser discípulo sem renúncia. Renúncia de quê? Renúncia de tudo. Nós podemos ter tudo até o dia que aquilo for requerido por Deus. Então você tem, digamos, uma vida que você gosta de viver, e tal. Aí, de repente, você é chamado por Jesus para fazer determinada coisa, que aquilo vai, por conta da missão, se você aceitar, vai impedir de você ter acesso àquilo que você tanto gostaria. Mas você fica nesses dois pensamentos, cogitando. E se você ficar cogitando e não decidir, você não está agindo como a Bíblia diz, como a Bíblia ensina. A Bíblia manda que você pare de ficar cogitando entre dois pensamentos, ou seja, se decida ou por um ou por outro. Diga sim ou diga não. E aí, quando você se decide, você vai estar denunciando quem realmente você é. Uma pessoa que na hora de decidir, ele decide contra Cristo, contra o reino de Deus, contra a obra de Deus, em detrimento da sua vontade, daquilo que ele deseja fazer, daquilo que ele precisa fazer, essa pessoa, na verdade, ela está denunciando de que ele realmente não tem comprometimento algum com o reino de Deus, nem com o Cristo que ele prega. Então, queridos, infelizmente, o tempo aqui já acabou. Foi suficiente, sim, para que a gente entendesse aquilo que Deus queria nos falar nesta manhã. Eu peço perdão encarecidamente aqui a Renan e as pessoas da rádio. Eu olhando para o relógio aqui, mas tinha uma sombra aqui, um reflexo da lâmpada, eu não estava me concentrando no horário, me confundi, passou do horário já, e nós precisávamos ter terminado às 10 horas. Fiquem todos na paz do Senhor. Estejam conosco, se você puder. A Igreja Batista, ela tem cultos às quintas e domingo, 7h30 da noite. Você é nosso convidado a estar conosco. Fiquem todos na paz do Senhor. Tenham uma ótima quarta-feira, um excelente final de semana. Um beijo, povo de Deus. Fiquem todos na paz do Senhor. Tchau, tchau.